zabaprofeti mandulo kumemeza. Boa noite. Bem, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tenho uma alegria de receber aqui mais uma vez Pai Márcio de Jagum. Ele que é escritor, professor babalorixá, acaba de lançar um livro chamado Candomblé em Tempos de Crise. E é com muita alegria que eu tomo sua bênção em primeiro lugar, né? E venho aqui trazer a luz de uma pessoa sensata, de uma pessoa muito equilibrada, coerente, cheia de axé, cheia de luz para vocês. Nessa noite, nessa chegada de setembro, né? Nessa chegada do mês das crianças, do mês das flores, do mês de Bento, do mês das águas de Oxalá, né? Então, estou muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Deixa eu chamá-lo aqui. Boa noite. Oi, Mariene, boa Sua noite. bênção, que O Pai lhe prazer. abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com a sua família, com a nossa família, com todos que te acompanham, Brasil afora, mundão afora. É sempre uma alegria. Que bom, que bom. Eu também fico muito feliz. E desde já comemorando a chegada de um novo filho, né? O seu novo livro. Eu acho que cada projeto que a gente concebe, que a gente, né? Que a gente tem todo um processo de gestação, né? E eu fico muito curiosa para entender como delegar tantas missões tão bonitas, assim, como babalorixá, como professor, como escritor, né? E como gerenciar essas missões com tanta sabedoria, com tanta tranquilidade, com tanta seriedade. Queria te ouvir. Mari, uma vez, um filho de santo perguntou assim para mim: meu pai, qual é a função mais importante dentro do terreiro? E eu disse, e realmente acredito muito, não só na resposta que eu dei aquele dia, mas hoje também. Eu disse para ele, é a função que precisa ser realizada. Então, respondendo a você, eu acho que a missão mais importante é aquela que precisa ser feita. E muitas vezes a missão importante não está nos jornais, muitas vezes a missão importante não está nas grandes mídias, muitas vezes a missão importante é anônima. E cada dia que eu vivo dentro do candomblé, Mari, eu vou me convencendo mais e mais de que os nossos heróis, os verdadeiros heróis, as verdadeiras heroínas, aqueles que realmente tiveram grandes missões, muitas vezes não têm um nome difundido, conhecido, reconhecido, mas fizeram o que precisava ser feito. E eu acho que cada um tem alguma coisa para fazer. Acho que cada um tem uma missão a cumprir, e seja ela
cuidar dos nossos filhos, isso é uma missão tão importante, seja, às vezes, plantar a comida que nos alimenta, isso é uma missão muito importante, seja, às vezes, cantar e encantar como você faz, isso é muito importante, seja, às vezes, escrever, seja, às vezes, conversar, ou emprestar os ouvidos, ou emprestar os ombros. Então, todas as missões são importantes, né? São muito importantes. Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum, não tenho capacidade nenhuma para levantar um muro. Não tenho. Sou ruim toda a vida. Para trocar lâmpada também não tenho talento, não tenho habilidade. E há quem tenha essa capacidade de iluminar as casas, de erguer os nossos templos. Somos todos missionários, né? Somos todos resistentes, somos todos persistentes. E assim, cada um fazendo a sua partezinha, cada um cumprindo a sua missão, sempre importante, e a gente vai seguindo. Que lindo. E nasce mais um livro, né? Num momento bastante delicado. Imagino como é que foi escrever esse livro nesse momento. Maria, primeiro foi uma surpresa. Eu devo confessar a você que foi uma surpresa. É engraçado que eu estava no início da pandemia, início da pandemia, né? No momento em que eu fiquei mais recluso em casa, porque eu sempre tive muitas atividades e, portanto, muitos deslocamentos, às vezes ao longo do dia. Quando eu fiquei mais parado em casa, eu tive um impacto, né? Meu corpo, minha dinâmica, meu hábito não estava acostumado a isso. Então eu fiquei muito impactado, muito, assim, incomodado com isso, devo confessar. E eu me lembro que um ex-aluno meu ligou e falou: "E aí, mestre, como é que você está? Tudo bem?" Eu falei: "Tá, estamos indo, né? Estamos sobrevivendo. E aí, quando é que sai o próximo livro?" Eu falei: Serginho, estou com preguiça. Não quero escrever nada, estou com preguiça, não quero pensar nisso, não quero escrever, não quero, estou com preguiça. Mas, engraçado, eu dei a resposta para ele, ele brincou, reclamou: "Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer." Mas a minha resposta me incomodou. Confesso a você, eu fiquei incomodado. Eu falei: "Caraca, preguiça, posso ter preguiça?" Uma preguicinha assim, uma preguicinha do bem, é saudável, então, mas aí eu pensei, sabe, Mário, eu falei: "Caramba, a gente não vai ter mais 3 meses de vida, 4 meses de vida por conta de uma compensação da pandemia. Nós não vamos ter. Nós não vamos ter. A gente está vivendo o hoje do jeito que está, do jeito que é. Nós não vamos ter a oportunidade de repor meses, dias, anos na nossa vida. Não vamos ter." E aí eu fiquei, confesso a você, eu fiquei envergonhado com a resposta que eu dei. Fiquei envergonhado. Curiosamente, uma semana depois, o João, da editora Arqué, me ligou e nós não nos conhecíamos. Engraçado, o João também é o nome do nosso amigo em comum, né? Sim, O João ele me está ligou. aqui. Um abraço, João. Nosso Um padrinho, abraço, João. padrinho do nosso encontro. João. Aí, o João me ligou, nós não nos conhecíamos. Eu falei: "Pai Márcio, eu sou da editora Arqué e tal, e a gente queria muito que o senhor escrevesse sobre a pandemia, sobre o candomblé e a pandemia." E aí, Mário, eu tomei outro impacto. Caramba, eu tenho que fazer esse negócio. Eu preciso escrever, eu preciso sair dessa preguiça. Não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que a vida ela só é vivida quando ela é realizada, né? E como a gente falou ainda há pouco, qualquer realização, mas ela precisa ser realizável, né? Pragmática, prática. E aí eu falei: vou escrever esse negócio. Então a gente vai mandar proposta. Eu falei: não, esquece. Depois a gente vê esse negócio de contrato. Vou escrever esse negócio. E aí eu fiquei assim uns 3 a 4 dias mergulhado, né, nessa ideia, nesse pensamento de como falar sobre candomblé e pandemia.
Primeiro, porque eu não queria que fosse uma questão pontual. Até porque esse impacto que a pandemia da Covid está nos trazendo, ela não é pontual, ela é estrutural. Ela mudou a nossa estrutura de alguma forma, ou deveria mudar. Então, falei, como vai ser essa pegada, né? Mas por que eu vou falar desta crise se a gente já vivenciou outras tantas crises? Quantas pandemias nós enfrentamos? Quantas crises os adeptos do candomblé, os homens e mulheres que foram trazidos para cá no período da escravidão, viveram? O candomblé surgiu numa grande crise, numa crise de desumanidade, num holocausto negro. E aí eu acho que encontrei, fui inspirado a digitar isso, a escrever isso. E eu tive, como a editora queria lançar já em agosto, querem lançar em agosto, tem que terminar em junho, para corrigir em julho, para diagramar, enfim. E aí eu acordava todo dia, Mariane, às 5h30 da manhã. Voltamos. Oi, voltamos, estamos aqui. Então, como Comecei a não te escutar. eu acho que travou a internet, mas é bom que o pessoal tá voltando rápido. É. Então, aí o que eu fiz? Eu botei o relógio para despertar todo dia às 5h30 da manhã e começava a escrever às 5h30 da manhã para construir. Eu não sei construir paredes, eu te disse, eu não sei fazer muros, eu não sei construir, mas eu tinha que botar um tijolinho todo dia em cada página. Eu estabeleci uma meta, eu tinha que escrever umas 10 páginas por dia, era a minha média, e fui botando esses tijolinhos, e fui me deparando, sabe, com a vontade, a necessidade de conversar. Eu acho que, eu penso sempre assim, sabe, o livro é uma conversa, é um bate-papo. Travou de novo? Eu acho que travou. Oi, Mari, está me ouvindo? Mariene? Mariene? Está me ouvindo? Voltou. Tinha falhado. Voltou. Mas algumas pessoas... Oi. É a tua internet ou é a minha? Eu não sei. A sua está com sinal bom aí? sabe? Está Você me voltando, escuta está bem? voltando. Então, agora sim. E aí, eu acho sempre que pelo menos eu penso isso, né? A proposta do livro é uma conversa, é um grande seminário, é um debate, e eu nunca tive, sinceramente, não tenho pretensão de convencer ninguém de nada, nada, não mesmo. Mas eu acho que a tarefa, a proposta é propor reflexões, propor debates. E eu fui pesquisando, fui cavucando, fui sendo inspirado, e eu não tenho a pretensão de dizer que eu escrevi um livro, né? Na verdade, eu escrevi mais de um, mas a gente não escreve sozinho. A gente escreve histórias, histórias de vida, vivências, a gente escreve experiências, a gente escreve sentimentos, a gente escreve fé, a gente escreve pensamento. Isso não me pertence. Eu me sinto mais à vontade dizendo que eu digitei os livros, mas nós escrevemos os livros. Voltei, vamos ver se agora melhora a nossa conexão. Opa!
Cadê? Pai Márcio já está aqui. Quando o senhor chegar, o senhor me envia o convite. Ele não voltou ainda, deixa ele voltar. João, que bom que você está aqui, viu? Sou muito agradecida. Vamos lá. Voltou. Voltamos? Voltamos. Vamos ver agora se melhora. Vamos ver, vamos ver. Espera aí, deixa eu virar aqui a câmera. Pronto. 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 Aí, estava falando dessa ideia, né, dessa nossa proposta de propor reflexões, de propor debates, de propor que as pessoas reflitam sobre determinados assuntos. E me chama muito a atenção, me instiga muito a situação em que o candomblé, né, em que as religiões de matriz africanas têm, em termos de peculiaridades. Quando a gente fala de religiões, nós não estamos falando de liturgias que são iguais, de dinâmicas que são iguais. O candomblé, por exemplo, é uma religião atípica, é bem diferente do modelo ocidental, né, do modelo que a gente tem como referência cultural preponderante, como a Igreja Católica, como os cultos evangélicos. Na nossa religião, nós somos peguentos. A gente se abraça, a gente se beija, né? A gente troca bênçãos, a gente cultua os nossos deuses no corpo dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Os nossos corpos são altares. Nossos corpos, em determinado momento, já não são mais só nossos, são da nossa comunidade. Quando alguém abraça o corpo de alguém que está em transe, ele não está abraçando aquela pessoa, ele está abraçando a ancestralidade daquela pessoa. Ele está reverenciando o que vem de carga genética, de carga espiritual. Tá? Enfim, nós nos pertencemos. Daí esse senso tão grande de comunidade, de Egbé. Então, não dá para dizer que a solução para as religiões, digamos, hegemônicas é a mesma solução para o candomblé, para a Umbanda, por exemplo. Até porque cada uma dessas religiões também tem o seu modo de sustentação. Como é que se sustentam os terreiros? Como aquelas pessoas comem, vivem, se vestem, se relacionam? É verdade que nós temos grandes terreiros, como também temos terreiros de menor dimensão, mais retirados. E dentro da nossa cultura, da nossa tradição, muitas vezes, há famílias, não só do sacerdote ou da sacerdotisa, há famílias de adeptos que moram dentro do terreiro ou transitam nas refeições, né, se alimentam espiritualmente e fisicamente ali. Como é que você sustenta essas casas? Durante um período em que a vida tem que ser preservada ao ponto das atividades serem suspensas. Então, eu não vi nenhum socorro emergencial para sacerdotes e sacerdotisas, eu não vi um socorro emergencial que reconhecesse a essenciabilidade
na importância dos cultos de matrizes africanas. Eu não vi isso. A gente teve que se virar, muitos tiveram que se expor, né? E as pessoas que têm as suas carências, que têm as suas crises, os seus desesperos, as suas angústias, como é que a gente faz? Até porque as nossas liturgias são realizadas, né? Os nossos ebós, os nossos cultos são formas práticas de nos aproximarmos dos nossos deuses, dos nossos ancestrais. Então, nós, eu diria, sem medo de errar, nessa crise, nos impactamos muito mais do que as outras religiões. Não estou falando isso para vitimizar o candomblé, não, mas é para a gente reconhecer que essas singularidades precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, precisam ser preservadas. E, por exemplo, a gente não tem como fazer um xirê pela televisão. Não tem. A gente não tem como fazer um ebó, né, pela internet. Como é que a gente faz, então? Outra pergunta, será que todos os nossos adeptos, praticantes, têm acesso à internet? Tem um aparelho que comporte determinados aplicativos? Consegue manuseá-los, tem uma boa operadora, tem crédito no celular, consegue falar inglês para baixar o Zoom, o Meet, não sei. Então, são muitas questões e que a gente vai observando também, Mari, que esse acesso democrático à internet, na verdade, não existe. Esse acesso democrático, esse acesso à internet tem as mesmas barreiras que qualquer acesso real, e não apenas virtual. Então, nós tivemos que nos reinventar. Mais uma vez. Se eu digo que o candomblé começou com uma crise humanitária, uma crise de tortura, uma crise da escravidão, em que as pessoas foram arrancadas da sua casa, da sua terra, da sua família, e trazidos para um lugar estranho. A religiosidade afro, ela começa a ser construída na crise. O formato de candomblé, como a gente conhece, ele vai sendo moldado ao longo dos séculos. Talvez uns 200 anos atrás, aproximadamente, que a gente tenha um modelo próximo do que a gente pratica hoje, né? Chamadas casas matrizes de Salvador, foram dando essa lapidação ao candomblé como a gente conhece. Mas a religiosidade, as práticas, estão aqui desde que os primeiros homens e mulheres pisaram aqui. E o mais sensacional é que, apesar das crises, apesar desta crise, apesar desse holocausto, eles tiveram a dimensão, eles tiveram a percepção, eles tiveram a sensibilidade de dizer: não estou aqui porque quero, eu fui despojado de tudo que eu tinha, mas o chão que eu piso é como o chão que eu pisava lá. A lua que eu vejo, Oxupá, é a mesma lua que eu via da minha terra. As plantas podem ter tons de verde diferentes, podem ter cheiros e gostos diferentes, mas elas continuam sendo as plantas de Ossane. A água que me refresca o suor aqui é a mesma água que me banhava lá. E eles então reencontram os seus deuses aqui. Eles reencontram os seus deuses aqui. Eles nos ensinaram, naquele momento, Mari, que a gente pode encontrar a nossa fé, a gente pode marcar esse encontro com os nossos deuses se a gente se propuser a isso, porque eles estão sempre aqui. Eles estão sempre aqui. Então, essa primeira lição, essa primeira superação de crise, não pode ser esquecida por nós. A gente tropeça, Mariane, a gente encrava uma unha, a gente perde um emprego, a gente sofre num relacionamento,
E, às vezes, a primeira coisa que a gente faz é espraguejar, botar a culpa em Deus, nos deuses, eu estou abandonado, alguma coisa está errada, o que está acontecendo? E essas pessoas que foram simplesmente despojadas de tudo, inclusive da liberdade, não perderam a fé. Não perderam a fé. Então, essa é uma lição de superação, de força, de determinação, de filosofia, que a gente não pode perder de vista. Isso não pode ter sido em vão. Não pode ter sido em vão. Essa é, a meu ver, a maior herança, o maior legado que a dor dessas pessoas nos trouxe e não pode ser esquecida também por esse motivo. E, ao longo do tempo, a gente vai observando que essa crise não acabou. Como a escravidão, né, embora tenha sido formalmente abolida em 1888, as circunstâncias da crise, da tirania, permanecem. Permanecem. Né? E se elas permanecem, como é que a gente foi sobrevivendo? Como é que esses ancestrais foram sobrevivendo a todas essas crises? E aí eu fui pesquisando, buscando no livro, por exemplo, como é que a gente enfrentou, olha que pretensão, como é que esses heróis e heroínas enfrentaram a febre amarela? Como é que eles enfrentaram a gripe de 1918? Como? Porque no período da febre amarela, 1849, 1850, no auge da febre amarela do Brasil, a abolição formal, nem ela tinha sido assinada. Nem ela tinha sido assinada. E o interessante é você observar que, desde aquele momento, eles, os negros, as negras, os pobres, os despojados da sociedade, os que rogavam aos deuses africanos, os que batiam a cabeça no chão, os que cantavam em Yorubá, em Banto, em Fon, eles encontravam, muitas vezes, as suas formas de sobreviver, que eram menosprezadas. Então, enquanto eles faziam a fogueira, queimavam as plantas determinadas para espantar os mosquitos, eles estavam se livrando do vetor da febre amarela. E os tiranos que dizem, esses caras estão malucos, ficam aí cantando em volta da fogueira, eles estavam se livrando do mosquito da febre amarela, e os outros estavam sendo picados e infectados. Não é nunca uma coisa divertida eu falar disso, mas é importante a gente entender como é que sempre é um mecanismo de sobrevivência e como eles ajudavam aos outros. No livro, a gente foi separando episódios, fatos, desde 1685, quando o Calundu de Clara Garcês foi invadido, foi denunciado porque ela ajudava as pessoas. Ela é descrita como a parda Clara Garcês. Então, os nossos registros históricos, muitas vezes, não estão guardados na área nobre das bibliotecas, mas estão nas delegacias de polícia, nos arquivos policiais. E como os arquivos policiais marcaram, em 1918, outra denúncia, entre tantas que a gente foi elencando no livro, uma outra do Caboclo Cubatão, olha só. Aqui em Inhaúma, no Rio de Janeiro, um médium socorria as pessoas, atendendo com o caboclo que ele trabalhava, o Caboclo Cubatão, e foi denunciado pelos vizinhos porque havia uma aglomeração de pessoas que iam lá buscar alento, buscar carinho, buscar afago, buscar a renovação da sua fé. E olha só,
a manchete do jornal da época, não sei se vocês conseguem ver, dizia assim, influenza nos candomblés. Influenza é o nome que se dava, que se deu muitas vezes à gripe de 1918. A influenza nos candomblés. A esquisita terapêutica dos feiticeiros charlatões. Você vê como o preconceito, como a intolerância sempre estiveram com a gente. Dizer que a intolerância religiosa está acontecendo hoje é uma falácia. A intolerância religiosa começa quando os primeiros estrangeiros pisam aqui e não respeitaram os indígenas na sua fé, na sua devoção, não respeitaram os negros e negras que foram trazidos para cá, e isso continua até hoje. Né? E todos esses registros a gente foi fazendo, contextualizando com a filosofia do candomblé, contextualizando com os marcos regulatórios, como a gente diz, né, com as leis que foram tentando demarcar o limite dessa intolerância. Houve realmente avanços pelo ponto de vista jurídico, muitos avanços, mas ainda não efetivados como a sociedade precisa, como a sociedade requer pela sua diversidade. Nós somos muito diversos. Nós não somos, não somos pessoas para ficarem colocadas em forminhas de empada. Nós não somos empadinhas. Nós somos pessoas que temos muitas cores, muitas vozes, muitos credos, muitos ritmos. Não dá para a gente achar que uma única religião dá conta desse povão brasileiro. Não dá. Que bom que não dá. Que bom que a gente tem variedade. A gente precisa respeitar essa variedade, reconhecer essa variedade como um valor, uma virtude da nossa gente, do nosso povo, do nosso país. Isso não é um defeito, isso não é um problema. Isso é o que nós somos. Estou falando muito, né? Caramba, falei demais. Não, eu fico agradecida. Nós todos aqui estamos agradecidos. E o que eu percebo é que há, sim, uma preguiça, né? Associada a essa necessidade de apagar a nossa história, de fazer de conta que ela não aconteceu, né? De trazer um entendimento completamente distorcido dessa história e só perpetuar esses mal contados, né? Esses malditos, essas ervas malditas, essas mulheres malditas que a história conta, que a história quer revelar de um jeito extremamente deturpado. E quando a gente fala do nascimento do Brasil, não se fala claramente que o Brasil nasce de uma intolerância, que o Brasil nasce do estupro, que o Brasil nasce da quebra dos direitos humanos. Não se fala isso claramente. Então, essa preguiça de deixar para lá, das leis não chegarem efetivamente, né? Porque ela chega, mas ela sempre dá uma brecha, ela sempre deixa a coisa, né, frouxa. Porque eu acho que se fosse realmente da intenção, da boa-fé de que isso acabasse, isso já tinha acontecido, mas não é do interesse que isso acabe, né? A gente sabe muito bem disso, que existe um filão aí por trás, muito mal intencionado com os negros e com a história verdadeira desse Brasil que a gente tanto busca reacender, mas esses heróis, cadê esses heróis? Esses heróis continuarão escondidinhos, assim, porque é interessante que isso permaneça escondido de algum jeito, né? Mas, Mari, tudo isso que você fala é comprovado, né? É sentido, é comprovado porque é sentido,
E é comprovado também porque é documentado. Se a gente observar, mesmo as instituições, né, se mostram persecutórias, se mostram intolerantes, se mostram racistas. É isso que a gente chama, tecnicamente, de racismo institucional, de intolerância institucional, quando as instituições agem para segregar, quando as instituições decidem, deliberam, legislam contra o interesse da sociedade ou de grupos da sociedade, tentando apagá-los, escondê-los, fazer de conta que eles não existem. Por outro lado, eu também vejo o seguinte, como o candomblé oferece à sociedade uma série de possibilidades, de exemplos de inclusão, mesmo numa sociedade tão intolerante, mesmo vivendo as crises do passado e as crises do presente, como o racismo, como a homofobia, como a xenofobia, como o desrespeito aos idosos, como a violência às mulheres. Em todas essas situações, se a gente parar e pensar, e a gente abordou isso aqui também no capítulo As Crises Inacabadas, como o candomblé nos ensina, ou pode nos ensinar. No candomblé, a gente teve os primeiros sacerdotes e sacerdotisas homossexuais reconhecidos. Nenhuma religião, antes do candomblé, reconheceu isso no Brasil. Isso é um exemplo sensacional de inclusão. Mesmo em relação à África, o candomblé se constituiu como uma religião muito mais inclusiva no que diz respeito à orientação sexual. Em relação ao gênero, então, nem se fala, porque aqui se instituiu um matriarcado do candomblé, né? Enquanto lá, na matriz africana, toda a cultura, o Yorubá, por exemplo, era estabelecida a partir do homem, né? Era um patriarcado, aqui não. Aqui foram as mulheres que mandaram e que chefiaram os seus terreiros, e que asseguraram com braço forte, com braço firme, a resistência naquele primeiro momento de constituição do candomblé. E até hoje, quantas divas maravilhosas nós tivemos, saudosa Mãe Estela, Mãe Senhora, Mãe Nilzete, da Casa do Oxumaré, Mãe Cotinha, e tantas outras, uma menininha do Bantuá, tantas e tantas outras que com um pulso forte, com coração generoso, com pés firmes, com mãos acolhedoras, mostraram que a mulher não só pode, como deve. Então, é um outro exemplo bacana, né? A xenofobia. Eu fico tão incomodado, Marina, eu fico tão entristecido, meu coração aperta, quando eu vejo essas matérias na televisão, tem notícia dessas pessoas que saem do continente africano tentando entrar na Europa para comer, para trabalhar, para viver. E as portas são fechadas. As vidas são rejeitadas. São discutidos, a vida deles, a sobrevivência deles é discutida em parlamentos com pessoas engravatadas, com ar-condicionado, enquanto esses países europeus exploraram, sugaram, arrancaram tudo o que quiseram, que tinha de valor, e agora dizem, não, eu não recebo vocês aqui não, vocês vão me atrapalhar. Isso é de uma desumanidade, isso é de um egoísmo, isso é de uma vilania indescritíveis. A gente não pode absolutamente achar que isso é normal. Não é normal. São pessoas. Pouco importa de onde essas pessoas vêm. São pessoas como nós, que respiram, que transpiram, que choram, que riem, que querem comer. Então, o candomblé, por exemplo, nos ensinou isso também. Aqui no livro a gente vai mostrando que
muitas dessas etnias que foram trazidas para cá eram inimigas. Os Fon, por exemplo, e os Yorubais eram rivais antigos, com guerras seculares, com rivalidades cotidianas, inimigos, inimigos. Enquanto os Fon, que a gente chama de Jeje, sabe o que quer dizer Jeje? Hein? Jeje era a forma como os Yorubais chamavam os Fon. Jeje vem possivelmente de Adedi, que quer dizer estrangeiro, estranho, esquisito. Era uma forma como os Yorubais chamavam. E os Jeje chamavam os Yorubais de Anagonu, Nagô, né? Daí a palavra Nagô, que quer dizer piolento. Então você vê que já tinha uma rivalidade entre eles, lá ainda no continente africano. Mas aqui eles conseguiram reconstituir esses laços. E nos deram também um belo exemplo de solidariedade, de perdão, de união, porque esses grupos, apesar de antigos rivais, formataram, construíram juntos, lapidaram juntos essa nossa religiosidade, né? Então, não havia entre eles a discriminação étnica, não havia xenofobia. Eles cantavam juntos, eles dançavam juntos, eles louvavam juntos, inclusive os deuses que no passado foram invocados contra os inimigos. Agora viraram todos irmãos. Por isso que só aqui no Brasil a gente tem essa maravilha do nosso xirê, que vai de Exu ao Oxalá. Não tem nenhuma parte do mundo essa congregação de deuses, né, de povos, de línguas, de cânticos. É só nosso, é maravilhoso. Nosso candomblé é realmente um grande exemplo de humanidade, de solidariedade, de filosofia, de educação, né? Então, quando a gente diz assim, como sobreviveram a isso? Como conseguiram transmitir esse conhecimento? E a gente observa que essa lógica deles, essa metodologia educacional não foi compreendida pelos opressores. Enquanto os opressores tinham um modelo, por exemplo, de transmissão de conhecimento, a escola quadrada, com teto, com paredes, com muros, os africanos, os nossos ancestrais, os negros, eles ensinavam na escola a céu aberto, na natureza. Essa escola não tem teto, Mariene. Essa escola não tem parede, não tem limite. O horizonte é a parede, o céu, o Orum é o teto, né? Enquanto eles estavam achando que essas pessoas não conseguiam transmitir os seus conhecimentos porque não escreviam, porque eram analfabetos, eles estavam transmitindo as suas disciplinas, a geografia, a história, a filosofia, cantando com os seus orins, rezando com os seus adorá, professando, ensinando, declamando os seus essés, os seus poemas, os seus ouê, os seus provérbios, e toda essa sabedoria foi sendo transmitida sem que ninguém visse, sem que ninguém entendesse. Que bom que os nossos arquivos transcendem o tempo. Os nossos arquivos dos nossos ancestrais são trazidos para a gente através do som dos atabaques, através das vozes como a sua. Que lindo. Que lindo. Que bom poder te ouvir e aprender um bocadinho mais. Um bocado mais, né? E ver o quanto essa ancestralidade nos fala e quanta herança bonita eles nos deixaram, né? Eles estão a todo momento, assim, falando através de você, falando através da natureza. E essa escola Céu Aberto, quando você falou, aí eu fiquei pensando que bom seria que pudéssemos experimentar isso, né, e fazer uma grande transformação, né, nessa escola quadrada, que enquadra e que exclui, né, que limita, que
que não conta o céu de verdade para os seus filhos, para os seus alunos, né? Que bom que a gente pudesse vivenciar uma transformação como essa que esses ancestrais deixaram. Mari, os nossos alunos também são professores, né? As nossas crianças, né, são os nossos professores de todo dia, a gente está aprendendo com eles. E, repito, nessa lógica, a gente conversa muito isso lá no grupo de pesquisa lá da UERJ, o Que Querer, que é o coordenado pela queridíssima professora Estela Caputo, o Que Querer, pesquisa exatamente as crianças de terreiro. Então, essas crianças nessa escola não estão distribuídas em classes por suas idades. Que lindo. O idoso e a criança aprendem juntos nessa escola natural, né? Que lindo. No Yorubá, o verbo ko quer dizer ensinar e aprender. O mesmo verbo que sozinho tem dois significados. E demonstra para a gente que, na lógica, na anagologia educacional, aprender e ensinar não são duas coisas separadas. É um único movimento. Que lindo. Eu acredito tanto nisso. Que bom saber que isso está acontecendo agora, nesse tempo. Que bom. Tem muita gente aqui perguntando sobre o livro, o nome do livro, onde vai conseguir comprar o livro, como você vai poder levar esse livro para casa. Conte para a gente. O livro chama-se O Candomblé em Tempos de Crise, pensando a religião antes, durante e após a pandemia. Ele foi lançado oficialmente sexta-feira passada, dia 28, pela editora Arqué, que fez um trabalho muito bacana, muito bonito. A Alexandra fez a capa. Lindo, tá lindo. Linda. E ele está disponível para venda, neste primeiro momento, direto na Arqué e na Amazon, nas livrarias, eu acho que a partir de semana que vem, se não me engano. Mas já pode ser comprado direto lá com a Arqué e depois encomendado. O livro tem 295 páginas. Foi um trabalho muito bonito que eles fizeram, é muito bacana. E eu achei bonito, não só esteticamente, mas porque essa referência toda é ao Amolu, né? meu papai, meu orixá, e faz uma referência à religião. A gente está falando de tudo isso nesse livro. A gente está falando de direitos, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de pandemias, não só a Covid, a gente está falando de resistência, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de história. E essa capa religiosa, eu diria assim, essa capa das palhas de Omolu, mostrou para mim que a religião pode falar disso tudo, deve falar disso tudo. Outra coisa que nas pesquisas me chamou muita atenção, Mari, foi o fato de que nas outras pandemias, na febre amarela e na gripe de 1918, muito do que a nossa sociedade está vivendo aconteceu lá. Houve também políticos, tanto de situação quanto de oposição, brigando, discutindo a crise de saúde, discutido politicamente. Houve controvérsia entre os cientistas, entre os médicos, em relação ao tratamento que queria se dar. Né? Houve também descaso das autoridades, houve também exploração da fé pública, houve também, infelizmente, descaso com as populações mais vulneráveis.
Então, esses registros são importantes, estão aqui, porque não devem ser esquecidos. Para lembrar que o ser humano não evoluiu, né? Para lembrar que É, as coisas continuam, que os erros se repetem, que a gente tem muito o que avançar, porque é inacreditável assim, essa desconexão, né? Essa falta de entendimento da vida, essa falta de amor ao próximo, essa falta de empatia, essa falta de cuidado. Ver, eu tomei um susto esses dias quando eu vi a capa de um jornal com uma foto de uma praia num domingo no Rio de Janeiro. Então, assim, é assustador ver o quanto isso que você está nos relatando, que logo ali atrás aconteceu, com todos esses fatos que novamente acontecem. Né? Sim, você sabe, eu acabei me dedicando muito a aprender Iorubá, porque é a língua que a gente fala nos nossos terreiros, é a língua que a gente usa para invocar os nossos deuses, né? Dentro do terreiro, o Iorubá não é um idioma comum, não é um idioma para comunicação entre homens, entre seres humanos. É uma língua que une homens e deuses. É uma língua que transcende o tempo, uma língua que traz o passado para o presente e nos projeta para o futuro, né, nesse ciclo interminável. E como o Iorubá nos ensina, como por exemplo no verbo ko, que eu mencionei, por exemplo, no Iorubá não existe a palavra evoluir. Não existe a palavra evoluir. Eles filosoficamente não entendem evoluir como a gente entende. Eles usam o verbo gberu, o verbo crescer, florescer. A gente não evolui, a gente não se torna superior, nem a nós mesmos, nem a ninguém. Mas a gente pode e deve crescer e florescer. É isso que essa língua tão rica, tão maravilhosa, vai nos transbordando filosofia, vai nos transbordando solidariedade, vai nos transbordando responsabilidade social. Como é que eu posso florescer? Porque uma árvore não floresce para si própria, ela floresce para alegrar o que está em torno dela. Que lindo. Não é? E assim a gente vai Então, crescendo, aprendendo melhorando e a minha trocando. fala, então a gente entende que o ser humano não floresceu. Eu acho que a gente Eu está... sou uma pessoa que tenho muita fé, mas eu realmente fico muito assustada com tudo que vejo, especialmente nesse momento que a gente está tendo tempo de olhar mais profundamente, né, para as coisas e vendo as reações e os cuidados de uns e os descuidos de outros, né? De muitos. Então, eu torço que essa humanidade se encontre, né? E que o Molu não passe pela em vão. Eu tenho certeza que a gente precisa, antes de mais nada, para que nós possamos crescer, para que nós possamos florescer, como os urubais nos ensinam de uma maneira tão rica, né, tão delicada, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, fazer uma autocrítica, sabe, Mário? A gente precisa fazer uma autocrítica. Nós humanos, temos uma pretensão muito grande. A gente se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? A gente acha que a gente é dono desse mundo, e nós não somos. E aí, quando vem um vírusinho desse, microscópico, e nos coloca em risco, e nos derruba e nos mata, a gente fala, esse cara é o nosso inimigo. Mas
nós temos sido inimigos muito mais ferozes do mundo do que o mundo tem sido inimigo nosso. Aliás, o mundo não é nosso inimigo, né? A natureza não é nossa inimiga. A natureza pode nos ensinar, inclusive a crescer, a florescer. A gente precisa aprender, eu acho, a ter mais humildade. Eu brinco sempre, eu digo sempre que não é Deus que dizima populações. Não é Deus. Não é Deus que assina nenhum tratado, nenhuma declaração de guerra. Não é Deus que tortura, não é Deus que assassina, não é Deus que escraviza, não é Deus. Não é Deus. Somos nós. Então, enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar querendo buscar inimigos, buscar subterfúgios, buscar, inclusive, soluções que precisam partir, sobretudo, das nossas atitudes. Sim. Soluções que precisam ser construídas pelas mesmas mãos que destroem. Deus pode e nos ajuda. Os deuses estão à nossa disposição. Os nossos deuses estão ao alcance das nossas mãos. A gente toca, ó Sani, a gente bebe, ó Xum, a gente pratica o Molu, quando a gente é caridoso, quando a gente é generoso, né? A gente faz Xangô quando a gente é justo, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, reconhecer o quanto a gente precisa o quanto a gente precisa crescer. Sim. Sim. Ai, mas que bom poder te ouvir um pouco, poder compartilhar da sua fala sábia, da sua cabeça próspera, desse seu axé para as pessoas, dessa sua generosidade, da sua humildade, né? Porque eu acho também que todas as suas graduações, a maior delas é a sua humildade. É essa maneira sincera e simples que você fala. Que Deus, que o Olorum te abençoe profundamente, lhe dando vida com saúde por esse dia de hoje, por esse início de mês, né? Que a abundância esteja em tuas mãos, nos teus caminhos, porque a gente recebeu agora um banho de axé. Um banho de axé. E eu fico tão orgulhosa, porque diante de tudo que a gente vê, eu acho que o candomblé, mais uma vez, tem sido uma lição tão bonita. Cada vez que eu vejo um pai de santo, uma mãe de santo, dizendo: não é tempo de abrir nossos terreiros. Resguardem-se, se cuidem, né? Não é tempo de festa. E eu fico orgulhosa com esse cuidado, com esse ventre que sabe colocar um ser humano no colo, que sabe acolher incondicionalmente. Então, que essa nossa religião, que essa nossa prática favoreça as pessoas, ensine, mostre o tão grande e bonito que é, né? E a gente esteja aqui para ver dias melhores, pessoas melhoradas. A gente precisa se abrir, sabe, Mari? A gente precisa se abrir, a gente precisa se permitir. Eu acho que essas condições, né, se a doença, se Arum, a doença, já transitava por essas paragens, por esse mundo, desde que o mundo é mundo, a doença sempre transitou entre nós. Da mesma forma, a saúde, da mesma forma, a cura,
da mesma forma, os deuses que nos socorrem também sempre estiveram. A gente escolhe as nossas companhias, a gente decide como cuidar do que está em torno de nós. A gente pode e deve fazer escolhas melhores, mais solidárias, mais responsáveis. Não adianta querer culpar Deus, não adianta querer esperar de Deus as soluções se a gente continuar fazendo o que a gente faz. Assim, a única espécie no planeta que destrói o próprio habitat somos nós. Os mesmos caras que são capazes de ir na Lua, os mesmos caras que são capazes de extravagâncias científicas tão fabulosas, são os mesmos caras que poluem a água que eles vão beber, que os seus filhos vão beber. Né? Então, a gente aprende, e eu tenho muito amor, muito respeito e muita gratidão. Me sinto um devedor desses homens e mulheres, negros e negras. Eu me sinto em dívida. Eu me sinto em dívida com eles porque eles me ofereceram possibilidades de pensar um mundo diferente, de pensar por uma percepção diferente, por um ângulo diferente. E nesse ângulo, nessa lógica dos Yorubás, a ciência não é inimiga da religião. A invenção, o descobrimento, né, a tecnologia são Ogum. Ogum é a descoberta, Ogum é a ciência, Ogum é aquele que pega o minério de ferro e forja dele os instrumentos agrícolas que vão alimentar a sua família, que vão matar a fome, que vão proteger a sua casa. Ogum é a Siwaju, o pioneiro, o desbravador. Ogum é a ciência. A ciência para nós é divina. Enquanto aqui a gente está brigando ou achando que a religião tem que brigar com a ciência, os Yorubás, lá do outro lado do Atlântico, há milhares de anos atrás, já diziam assim: eu rezo para a ciência, eu oferendo a ciência, eu rogo para a ciência me proteger, eu chamo, eu invoco Ogum. Né? Então a gente tem muito que aprender com esse povo, a gente tem muito a crescer, a florescer, eu acho. Axé. Gratidão. De coração, mais uma vez. É um prazer, sempre bom. É uma alegria, uma alegria. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, pelos ouvidos. Pelo livro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Para quem chegou agora e que não escutou o que o pai Márcio veio falar do livro, é que ele acaba de lançar o livro Candomblé em Tempos de Candomblé em Crise. Tempos de Crise, e que já estará disponível em breve, né, em todos os sites, mas que agora está disponível na editora Arché. É isso? Arché, isso aí. Arché, pois é. Então vocês já podem mergulhar aí nesse mundo de sabedoria que ele nos presenteia nesse momento. E deixa eu te perguntar uma coisa, o livro que você falou que começou quando a escrever? O primeiro livro que eu lancei foi o Ori, foi em 2015. Foi o Ori, A Cabeça como Divindade. Sim. Ori, A Cabeça como Divindade, foi em 2015. Depois a gente escreveu Yorubá, o vocabulário temático do Candomblé, onde a gente faz essas traduções com esse teor, com essa conotação teológica, filosófica, das palavras em Yorubá, das palavras que são utilizadas no nosso Candomblé.
Esse saiu em 2017. Ano passado, 2019, foi a vez de Euê, A Chave do Portal. Esse foi pela Líteres Editora, Ori também, o Vocabulário também, pela Líteres, e o Caçulinha é o Candomblé em Tempos de Crise. Mas esse você falou que começou a escrever no início da pandemia, mais ou menos Eu quando? comecei a escrever esse livro, Mari, exatamente dia 3 de junho. 3 de junho. 3 de junho. Nossa, foi muito rápido. Foi de 3 a 3 a 23. Foram 20 dias. Exatamente 20 dias. Deus benza. 3 a 23. 3 a 23. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi, Na verdade, ele já estava pronto, né? Você só colocou ele... Ele só nasceu. Mas eu não sei o que é um parto. Nunca saberei. Respeito, mas nunca saberei. Então, eu não posso dizer que é um parto, mas eu acho que foi bem difícil. Foi bem difícil. É doloroso, sabe? É doloroso. Assim, não é que escrever seja ruim, não é isso, não. Às vezes é até uma forma de extravasar, de botar para fora. Mas a disciplina da escrita, ela machuca o corpo, né? Acordar todo dia 5h30 da manhã, já não sou mais garotinho, já não tenho mais 18 anos, sentar, escrever, digitar, né? Eu brinco com o pessoal dizendo que a cada livro é que nem sobrevivente de guerra. Cada livro publicado é uma marca, uma cicatriz que fica. É o joelho que fica escangalhado, as costas que doem, é o nervo que inflama. Enfim, mas faz parte. O corpo tem que servir também para a gente realizar, né? Aquilo que a gente estava no início da conversa. Realizar. E eu acho que fica isso, Mário. Eu acho que fica essa lição. Eu tive essa lição, eu tive essa orientação de que a gente não pode deixar para depois, Mário. Não tem que esperar a crise passar, não tem que esperar, a gente tem que fazer agora. Nós não teremos um acréscimo nos nossos dias de vida para compensar a pandemia. A gente está vivendo agora, e é essa hora, agora, da gente fazer o que é possível fazer por nós, por quem está perto da gente, pelo mundo que a gente vive. O que é possível, exato. O que é possível fazer. Porque o que é possível é muito sincero, é muito digno. Então, o que é possível, a gente faz. Com o melhor que nós temos. Isso aí. É isso né? aí. Eu fiz um show agora, recentemente, dia 12 passado, né? E aí eu falei exatamente isso. Eu farei o que é possível dentro do que, nesse momento, né, eu consigo fazer. E eu fiz com o melhor de mim, o melhor que estava ao meu alcance, né? E fui inteira ali. E voltarei a fazer agora em setembro outro encontro, outro show. E é isso, é a gente viver um dia de cada vez e ser melhor a cada dia, buscar ser melhor a cada dia, né? Ser inteiro a cada dia. Liberu, vamos crescer e vamos florescer. Axé. Gratidão pela bênção, viu? Mais uma vez. Meu Pai, o Molu, que lhe abençoe, que nos abençoe. Eu peço a você, a todos que nos escutem também, que nos escutam também, bênçãos, bons desejos, bons presságios. Vamos rezar. Eu acho que é importante a gente rezar por quem está junto de nós,
porque nós estamos atravessando um momento muito especial no nosso planeta. Não é um tempo qualquer, não é um tempo qualquer. É um tempo da gente aprender, da gente reaprender, da gente praticar aquilo que a gente acredita, da gente colocar no dia a dia a nossa fé, da gente redescobrir os nossos deuses, como esses ancestrais fizeram. Eles reencontraram os deuses aqui porque eles se permitiram. Então, vamos seguir esses exemplos, né? Sim. Axé, gratidão. Beijo. Abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Kumemeza abaprofeti emandulo kumemeza